Então, queridos irmãos, bom dia e uma feliz semana a todos. Dando continuidade à nossa série que tem como tema Conhecer Jesus é Tudo, baseado no livro O Desejado de Todas as Nações. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 21 do livro. Olha que bênção, nós estamos avançando. Tem como tema Betesda e o Sinédrio. O Sinédrio, né? Betesda era um tanque, tá? Um tanque em que ele se encontrava com 5 alpendres. Esse alpendre é tipo uma varanda coberta, né? Onde tinha também uns quartos tipo acolhimento. Porque naquele lugar tinha muitos enfermos iam até lá, né? Quem eram os enfermos? Eram os cegos, os mancos, os paralíticos. E eles acreditavam que ao balançar a água ali no tanque, né, tinha um poder extraordinário. E diz aqui que em certo tempo essas águas, né, desse tanque, elas eram agitadas. E eles acreditavam que isso era o resultado do poder sobrenatural. E que aquele que era o primeiro que descesse a ela, mergulhasse ali naquela água, né, ele era curado da sua enfermidade. E só que alguns ali, né, viu, que passavam a noite nesse alpendre, já pensou, eles ficaram ali esperando aquele movimento, ficavam ali esperando aquele movimento da água para poder buscar a cura. E eles se arrastavam para a beira do tanque, dia a dia, numa esperança, né, de cura. Uma esperança de cura. Então, tinha esse tipo de enfermidades ali e as pessoas ficavam ali procurando, né, observando as águas para poder buscar a cura. Aí Jesus aparece no meio dessa multidão ali, observar. Jesus, ele foi até ali e ficou observando. Diz aqui a inspiração que ele estava sozinho em Jerusalém e ele estava em meditação e oração. Aí quando ele chegou lá no tanque de Betesda, ele ficou assim muito angustiado de ver tantos enfermos mesmo. O desejo dele diz que era curar todos que estavam ali. Mas por ser sábado, né, ele podia, se ele fizesse isso, de curar todo mundo, ia haver uma turbulência muito grande, né? Muito grande ali por ser sábado. E os fariseus, né, tinham colocado na mente do povo que o sábado não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, sobrecarregando todo mundo, né? Mais um caso entre todos esses enfermos chamou mais a atenção de Jesus, tá? Ele observou um homem, tá, paralítico por 38 anos. Esse homem estava ali há 38 anos com essa enfermidade. E diz aqui que um homem paralítico por 38 anos, sua enfermidade era em grande parte resultado do seu próprio pecado, sendo considerado um juízo de Deus. Então ele ficou assim porque ele buscou ficar assim. O pecado, né, que ele tinha realizado, irmãos, muita coisa a gente absorve na nossa vida porque a gente busca. Tem um ditado que diz assim: você colhe o que você planta, né? Você colhe o que você planta. Então, nós temos muitas instruções, nós somos um povo muito privilegiado. Nós temos instruções do vestuário que protege a nossa pele, protege o nosso corpo. Nós temos as informações da alimentação, né, que nos imuniza contra as doenças. Nós temos muitas informações. Então, às vezes você transgride essas informações. Transgride essas informações. E o que acontece? Você colhe o que você planta. Depois vem as dificuldades. Então diz aqui, né, que sendo considerado um juízo de Deus esse problema dele.
sozinho e sem amigos. Olha a situação dele, além de doente, estava sozinho e sem amigos, sentindo-se excluído da misericórdia de Deus. Então esse homem estava muito difícil a situação dele, porque já pensou você enfermo, sozinho, sem ninguém ali, à mercê, né, da sua força, e você não tem força. Nós ouvimos aqui a experiência da irmã Dedé, levando a sogra, né, para fazer o tratamento. Ela já não é uma mulher, não é uma mulher sadia. Ainda vai cuidar de outra que precisa de mais ajuda. Então não é fácil, né? E graças a Deus essa sogra tem essa nora para ajudar. Aí que aconteceu, né? Creu na palavra de Cristo e agindo sobre ela, recebeu a força. Então, quando Cristo olhou para ele, Cristo falou para ele levantar, pega teu leito, né? Pega teu leito. Aí o homem, assim, entrou um pouco em desespero. Na hora ele prontamente aceitou aquela mensagem de prontidão. Ao movimento da água, ninguém havia que o ajudasse a entrar na água, então ele estava ali, né? Mas só que quando ele fazia esforço para chegar lá se arrastando, outra pessoa já entrava na água. E ele falou para Cristo, né? Não, mas quando Cristo disse, olha, levanta, ele disse, mas não tem como eu ir ali, né? Me jogar na água. Nunca lhe fora possível chegar além da beira do tanque. Seus persistentes esforços para alcançar o objetivo, a ansiedade e as decepções estavam lhe consumindo rapidamente as restantes energias. Então, aquele tempo que ele ficava ali, aquela ansiedade de se arrastar e chegar no tanque, isso daí já estava assim, diminuindo as suas forças, né? Mas Jesus chegou até esse homem com uma esperança, né? Jesus olhou para ele e disse, queres ficar são? E aí a esperança fugiu-lhe da alma, diz aqui. Mas desvaneceu a animação, pois muitas vezes tentara e não conseguia. Então, quando ele ouviu isso, né, veio aquela esperança, mas ao mesmo tempo veio o pensamento negativo, né? Poxa, não vou conseguir, não vou conseguir. Então ele falou, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro vem antes de mim. Aí Jesus disse para ele, levanta-te, toma tua cama e anda. Diz ali que era uma turbulência quando as águas se agitavam, que pessoas até morriam. Porque eles corriam, né? Os que podiam correr, corriam, os que não podiam ir se arrastando. E com isso um era pisando no outro para poder chegar ali naquelas águas para serem curados. E ele disse que ele não tinha ninguém. Mas quando Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda, ele prontamente confiou nessas palavras. Quantas vezes Jesus está falando para a gente, levanta-te, toma a tua cama e anda, e a gente fica duvidando das promessas. Irmã, nós precisamos confiar nas promessas do Senhor, confiar no poder de Deus, confiar nas maravilhas que Ele tem nos proporcionado, porque às vezes passamos por tantos sofrimentos e porque não confiamos nas promessas de Deus, e aí queremos resolver as coisas por nossa própria conta e acabamos nos envolvendo em situações mais difíceis e ainda ficamos frustrados, né? Angustiados, porque nos sobrecarregamos. Cristo falou que nós devemos colocar o nosso fardo. Olha, está aqui, Senhor, o meu fardo. E porque o fardo dele é leve e suave. Então a gente precisa acreditar, precisa confiar nessa promessa. Não, falar de Deus de buscar em primeiro lugar o reino do céu e tudo será acrescentado. Não, eu creio que tudo vai ser acrescentado. Senhor, eu estou passando por essa situação, mas eu creio que tudo vai ser acrescentado. Eu estou te buscando, Senhor. Então nós devemos ter confiança. E qual foi a atitude do homem? A fé do homem se apodera daquelas palavras. Olha, ele confiou. Cada nervo e músculo vibra de uma nova vida. E a energia da saúde enche os membros paralisados. Então, quando ele... Olha que maravilha, né?
quando ele creu naquelas palavras, levanta-te, toma a tua cama, acho que foi assim uma injeção de energia positiva, né, de cura, que foi restaurando toda a saúde dele, cada membro do corpo dele. E diz que a energia da saúde encheu-lhe os membros paralisados. Sem duvidar, obedeceu à ordem de Cristo. Olha o segredo aí. Sem duvidar. Ah, mas será que o Senhor vai mesmo operar? Vai me ajudar? Ah, será que o Senhor vai? Ah, será? E se? Irmão, nós devemos tirar essa palavrinha se das nossas orações. Senhor, se tu pode. Senhor, se. Devemos tirar essa palavrinha, que ela não é boa. É dar sentido de dúvida. Pondo-se repentinamente de pé, sentiu-se um homem no gozo de suas atividades. Então, né, aquele homem creu na misericórdia, no poder de Jesus, e ele foi naquele momento completamente curado. E ele pegou a caminha dele, como Jesus tinha falado, né, e saiu. Quem ele encontra? Os fariseus, né? Os fariseus criticaram a ação do homem curado e buscavam acusar Jesus de profanar o sábado. Olha só, se Jesus fez uma cura, eles já causaram o maior problema. Imagine se ele tivesse curado todo mundo ali, como ele gostaria, né? E outra coisa, isso me chamou muita atenção. Olha, nós devemos nos policiar muito, porque Jesus fala assim, né? A palavra de Deus fala, vigiai e orai. Nós temos que pedir para Deus, Senhor, ensina-nos a vigiar. Porque às vezes, irmãos, a gente toma atitude farisaica. Os fariseus, em vez de ficar feliz, porque o homem que estava ali, sem vida, sem ânimo, né, tentando uma cura, não conseguia, ficou curado. Não, eles não focaram a cura, não focaram a bênção que o homem tinha recebido. Eles focaram, não, porque ele estava carregando a cama dele. E às vezes a gente age dessa maneira com nossos irmãos. Em vez de ficar feliz com a bênção que o irmão recebeu, não, a gente olha logo o lado negativo, em vez de olhar o lado positivo dos irmãos. Eu lembro que eu fiz uma viagem, eu fiz uma viagem, né? E, tipo assim, tem igrejas que elas são bem fervorosas e elas seguem os princípios. Tem igrejas que são mais modernas, né? Mais moderna, elas têm um lado positivo numa coisa e um negativo nos princípios, assim, são meio relaxadas. E aí essa pessoa disse para mim assim, eu estava preocupada contigo. Eu disse, por quê? Não pode te não se escandalizar. Eu disse, não, eu viajo e eu olho o lado positivo dos irmãos, e o lado positivo deles eu aprendi muita coisa. O resto é a gente orar. Porque se a gente está vendo um lado negativo, a gente tem que orar por esse irmão. Não criticar, não jogar pedra, mas orar por ele. Né? E não generalizar, olhar só o negativo. Vamos olhar o positivo e o negativo, apresentar a Deus em oração. Que é Deus que transforma, é Deus que cura. A crítica, ela não cura. A crítica, ela faz mais definhar a alma. Então, nós devemos apresentar essa queixa ao Senhor e não estar comentando também com os irmãos os defeitos dos nossos irmãos. Isso não pode, irmãos. Isso não é sentimento cristão. Porque o espírito de acusação é de Satanás. E o que foi que aconteceu? Cristo, né? Agora, por que Cristo, né? Cristo estava com essas curas, né, com essas visitações que Cristo fazia, essas pregações, ele estava ganhando terreno muito grande. E a influência dele estava ficando superior ao dos fariseus. E aí eles queriam só uma brechinha para condenar Cristo, né? A mensagem de Cristo, ele falava de Deus, não como um vingativo juiz. Ah, não, se tu não fizer isso aqui, Deus vai te castigar. Olha, isso aqui também é muito importante. Eu já passei por essa fase, né, de não tenho mais
filho pequeno, mas vocês que têm filho pequeno, que já são avós, não faz isso, ó, Deus vai te castigar. Ó, Deus castiga. Não, irmão, não fala assim, porque você transmite um Deus tirano. E nós devemos transmitir um Deus de amor, de amor. Foi por isso que quando meu filho pediu, dizendo que estava se retirando da igreja, eu disse para ele, me perdoa se eu não soube transmitir Jesus para você. Me perdoa. Mas de um terno pai. Então ele mostrou, né, com as atitudes dele de cura, de atenção, que Deus é um pai terno que se preocupa conosco, né? E revelou sua imagem como refletida no espelho. Irmãos, Deus é muito maravilhoso. É por isso que ele nos despertou para trabalhar a vida de Jesus. Eu fico pensando, essas mensagens são para mim. Eu ouvi um pastor falar assim, que se a mensagem não te tocar, não apresenta essa mensagem. E vocês observaram que tem acontecido vários problemas com nossos mensageiros, e eu acho que essa aqui é a 5ª mensagem desse livro, né? Desse livro que eu estou fazendo. E cada mensagem tem me tocado profundamente. Profundamente, Deus seja louvado por isso, né? Então, Cristo, ele refletia, né, o caráter do Pai, é isso que ele quer de nós. Mas como nós vamos refletir o caráter de Jesus? Quando a gente realmente buscar conhecê-lo de todo o nosso coração, não de uma forma obrigatória, mas de todo o nosso coração, com amor e temor. E devemos refletir a fragrância. Ontem foi dito na reunião, né, na palestra sobre abordagem, nós precisamos exalar a fragrância de Cristo. Aí teve uma diretora, né, que ela falou a experiência dela, ela disse que ela trabalha, né, com artesanato, e tem uma praça aqui, chamada Praça da República, aqui em Belém, que é só de artesãos. Então ela trabalha lá só aos domingos, e tem uma pessoa que ela conheceu ali, né, que é artesã, que quando vê ela e o esposo dela abraçam ela e tudo, e diz para ela, irmãos, eu me sinto tão bem ao lado de vocês têm uma energia positiva, muito positiva, né? Então, a fragrância, o perfume que a Bíblia fala, né, ela falou de energia positiva. Ela disse, eu quero que a minha barraca fique perto de vocês. Então, é essa fragrância que a gente precisa transmitir às pessoas se sentirem bem. É uma pergunta que eu deixo aqui no ar para cada um de nós. Eu estou transmitindo essa fragrância, as pessoas quando estão perto de mim, elas se sentem bem comigo ou elas se sentem mal? Então fica uma pergunta aí, pessoal, para cada um de vocês, né? Suas palavras eram como bálsamo para o espírito magoado, tanto pelas palavras como pelas obras missionárias, né? Pelas obras de misericórdia, estava ele derrubando o opressivo poder das velhas tradições e mandamentos de homens e apresentando o amor de Deus em sua inexerível plenitude. Os corações simpatizantes da multidão ocultavam lições de amor, aceitavam lições de amor e beneficência, ao invés das rígidas cerimônias exigidas pelos sacerdotes. E os guias de Israel tornaram-se os instrumentos de Satanás em combater o Salvador. Olha, gente, isso aqui é muito sério. Nós não tornarmos agentes de Satanás, de querer, né, criticar, de querer derrubar o trabalho do nosso irmão, fazer algum comentário. Isso é muito sério, gente. Quando eu me torno assim, né, de querer combater alguém que está levando a palavra, está se destacando, né, está fazendo um trabalho bom, e cheguei lá querer criticar, querer colocar o trabalho dele no chão, isso aí é espírito satânico. E infelizmente, né, os líderes do Sinédrio se tornaram agentes de Satanás. O objetivo dele era perseguir Jesus. E o objetivo de Jesus, libertar o sábado daquelas enfadonhas exigências que o haviam tornado uma maldição em vez de bênção. Por isso escolheu o sábado para neste
de ir realizar a cura de Betesda. Então, Jesus tinha esse objetivo quando ele foi até ali, aquele tanque. Escolheu entre os sofredores que se achavam junto do tanque o pior homem que levasse o pior caso. Ele escolheu para exercer seu poder de cura e pediu ao homem que levasse a cama através da cidade, a fim de publicar a grande obra de que fora objeto. Isso daria lugar a questões do que era ou não lícito fazer no sábado e abriria o caminho para ele, né, condenar as restrições dos judeus quanto ao dia do Senhor, declarando vãs suas tradições. Então, Cristo não fazia nada aleatoriamente, ele tinha sempre um objetivo. Isso é importante também para nós, quando tomamos uma atitude, né? Então, quando ele curou no sábado, era para mostrar quais as obras que tem que se fazer no sábado, né, e quebrar ali as tradições que os judeus tinham colocado, que não era nada de Deus, era leis humanas, e isso tornou um fardo o sábado para as pessoas. Jesus realizou a obra de aliviar os aflitos e estava em harmonia com a lei do sábado. Estava em harmonia com os anjos de Deus que estão sempre descendo e subindo entre o céu e a terra para servir a humanidade sofredora. Não será tido por inocente o que negligenciar aliviar o sofrimento no sábado. Então, eu faço uma visita no sábado para uma pessoa, essa pessoa está acamada, a casa dela está suja, ela não tem comida pronta, e aí eu vou lá, faço uma oração, vou embora? Não. Eu vou lá, né, cuido dessa doente, se ela não tomou banho, eu vou dar o banho nela, troco o lençol de cama, limpo onde ela está, faço comida para ela não tem comida, vou, compro comida, faço e dou. Esse que é o trabalho, né, que Cristo quer que faça no sábado. No sábado, esse é o trabalho. Aliviar as dores. Irmãos, tem pessoas que no sábado estão sentindo dor, mas não faz um chá para tomar. Isso é farisaísmo. E olha o que diz aqui. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou no outro dia qualquer. Ah, mas essa eu não posso comprar um remédio. Estou ali me contorcendo de dor. Não vou para a igreja nem prestar atenção na mensagem. Não, mas eu tenho que ir para a igreja, né? Sentindo dor ali. Tem gente que sobe até o púlpito doente. Deus não quer isso, gente. A gente tem que ter discernimento espiritual, né? Mesmo porque a palavra de Deus diz que nós devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, né? Santo e agradável. Então diz aqui que Deus ele não se agrada de ver você sofrendo ali e não vou fazer porque não vou tomar um chá, não vou fazer um chá porque é sábado. Não, eu não posso comprar nenhum remédio porque é sábado. Não, então a gente tem que ter discernimento sobre isso. O ato de Cristo em curar enfermo estava de perfeito acordo com a lei. Era uma obra que honrava o sábado. Então, os fariseus não entendiam isso. Não, eles só queriam saber, não, tem que ser assim. Né? Não pode fazer isso. Em vez deles se alegrarem com a cura do paralítico, não. Eles queriam saber dele estar carregando a cama dele. Focaram isso. E aí, queriam, né, apedrejar Jesus, queriam condenar Jesus. Mas o povo saiu a favor de Cristo. A fúria, né, dos principais não conheciam limites. Eles saíram mesmo chateados, né, irados com Cristo. Não houvesse tido o povo e os sacerdotes e rabis, teriam morto a Jesus ali mesmo. Então, se o povo não se colocasse, não, peraí, ele está fazendo coisa boa, ele está curando, ele está aliviando as nossas dores, o nosso fardo. Mas o sentimento popular em seu favor era forte.
Muitos reconheciam em Cristo o amigo que lhe curava as moléstias e confortar as dores, e justificavam-no em curar o doente de Betesda. De modo que os guias se viram obrigados a restringir seu ódio. Então, quando eles viram a multidão, né, a favor de Cristo, não, peraí, tudo bem, tá. Aí eles ficaram quietos, né? Mas foi só naquele momento, no coração deles, eles queriam mesmo acabar com Jesus. Qual foi a defesa de Cristo? Diz que Cristo repreendeu-os pela sua dureza de coração e ignorância das Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Os guias judaicos tinham estudado os ensinos dos profetas a respeito do reino do Messias. Haviam feito, não com sinceridade e desejo de conhecer a verdade. Gente, isso aqui é muito sério. Mas com o desígnio de encontrar provas para apoiar suas ambiciosas esperanças. Muitos estudam. Eu já li 10 vezes a minha Bíblia. Eu li o Espírito de Profecia, eu li isso aqui. Tem muitos que têm conhecimento na ponta da língua da Bíblia, dos testemunhos, mas não são pessoas espirituais. Eles fizeram tudo isso, né, para não conhecer realmente os segredos que estão ali, para uso, para ajudar, para auxiliar, para confortar, para libertar, mas para a sua própria ambição de conhecimento. Infelizmente tem muito caso assim, muito caso. Antes, quando eu fazia meu ano bíblico, terminava, não, eu tenho que fazer meu ano bíblico. Aí eu corria. Aí, tem que fazer um ano bíblico. Depois o Espírito Santo me tocou. Não, você está errada. Você tem que ler minuciosamente a Bíblia, você tem que entender, você tem que cavar o tesouro. E aí eu comecei a fazer minuciosamente a leitura. Se eu não entendo, eu volto de novo. Se eu não entendo, eu volto, só saio daqui, só sei que eu estou 2 anos já na Bíblia. Minuciosamente eu estou em Deuteronômio, parece. Mas e gente, tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso esse estudo minucioso da palavra de Deus. E o que é mais maravilhoso ainda é que a palavra de Deus diz que você não se preocupar no que você vai falar quando você for chamada para uma situação, porque o Espírito Santo vai te lembrar. Então é importante você sempre estar estudar com interesse para aprender, né? Não tem que estudar com desejo sincero. Olha, eles estudavam, mas aqui não com sincero desejo de conhecer a verdade, mas com o desígnio de encontrar provas para apoiar suas ambiciosas esperanças. É muitos hoje fazem, deturpam, né? Deturpam conforme a sua filosofia de vida para poder transmitir às pessoas. Os ensinos de Cristo, porém, não tinham afinidade com suas ideias. Eram espirituais e exigiam um sacrifício do eu. Não receberiam, portanto, não estavam relacionadas com Deus a sua voz. Por intermédio de Cristo, era eles a de um estranho. Então, por isso eles não entenderam, irmãos. Se eu não realmente tiver meu coração voltado completamente para Jesus, eu não entendo. Eu acho difícil, acho um fardo o que acontece, né? E hoje, como é que é a situação? Não se repete o mesmo em nossos dias? Essa atitude dos fariseus? Não há muitos mesmo guias religiosos que estão endurecendo o coração contra o Espírito Santo, tornando impossível a si mesmo o reconhecer a voz de Deus? Não estão rejeitando a palavra de Deus a fim de conservar as próprias tradições? Isso fica aqui uma pergunta para cada um de nós, né? Então, queridos irmãos, os fariseus, eles apoderou o temor ao testemunhar o convincente poder que lhe acompanhava o ministério, mas resistiram aos seus apelos. Então, eles ouviram Cristo, eles viram o trabalho de Cristo, eles tiveram temor, mas eles
resistiram ao chamado do Espírito Santo, aos apelos, encerrando-se em trevas. Irmãos, o maior pecado da humanidade é você resistir. Você está ouvindo as mensagens, todas as mensagens têm um antídoto de cura para nós. Todas as mensagens têm antídoto de cura. Aí você diz, não, nada a ver. Não, eu acho que é assim. Nós estamos no achismo, né? Eu acho que é assim. Não, ainda não é hora. Então, isso é resistir ao chamado Espírito Santo, a uma conversão sincera, uma posição ao lado de Cristo. E aí você vai entrando em trevas devagarzinho. Quando você vê, você está em total trevas, que a mensagem mais já não penetra no teu coração, já não faz mais nenhum efeito, você já não dá tensão, entra por aqui, sai por aqui. Então, tem que ter muito cuidado. Estavam decididos a tirar-lhe a vida. Olha só, endureceram o coração, tiveram resistência, que chegou a esse ponto de assassinar Jesus. Enviaram por todo o país mensageiros a advertir o povo contra Jesus como impostor. Mandaram-se espias para observar e relatou o que dizer ou fazer. O precioso Salvador achava-se agora, sem dúvida nenhuma, sobre a sombra da cruz. Então, o que eles fizeram? Tiveram a oportunidade ali de reconhecer Jesus, de pedir perdão, mas não. Eles decidiram ir mais longe e aí prepararam uma equipe, olha, pode ir para a cidade tal, pode falar desse Jesus. Ninguém pode ouvir ele. Ele não é coisa boa, ele não faz coisa boa. Mas Jesus foi maior, né? E conseguiu fazer o ministério dele, terminar o ministério dele, curando, pregando, aliviando, libertando pessoas. Irmãos, nós precisamos nos autoanalisar, como a palavra de Deus diz. Examinai-vos a vós mesmos. Será que já não estás reprovado? Mas ainda não estás reprovado, né? Então, essa é a oportunidade que nós estamos tendo de verdadeiramente sermos novas criaturas em Cristo Jesus, né? Todo dia precisamos pedir o Espírito Santo na nossa vida para Ele nos direcionar, nossa vida, mente e coração, para servirmos Deus completamente e não agirmos que nem os fariseus, de pecar contra Jesus, de rejeitar. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né, que possamos verdadeiramente ser guiados por Ele para fazer a vontade que Ele quer. Amém? Amém. 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 Deus seja louvado. Amém.